Graça e paz, igreja. Amém? Aleluia. É um privilégio estarmos na casa do Senhor, né? Para cultuarmos a Ele, adorarmos o seu nome e também sermos ministrados pela sua palavra, que nos edifica, que nos traz vida. É ou não é? A palavra de Deus nos anima, né? A palavra de hoje está lá em Ruth, capítulo 1, verso 16 ao 18. Ruth está entre Juízes e 1 Samuel, um livro pequeno de 4 capítulos, mas com uma história maravilhosa. Um exemplo de vida. Ruth, capítulo 1, verso 16 ao 18. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Amém? Aleluia. Nós já oramos, já fomos ministrados, né? Nós adoramos ao Senhor e ao mesmo tempo parece que o nosso coração vai sendo trabalhado, preparado para receber aí a palavra de Deus, para nos alimentar, como uma terra, né, que vai sendo afofada ali para receber uma semente. Então, que a nossa mente, neste momento, esteja cativa àquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Eu confesso que o Senhor falou muito comigo quando li o livro de Ruth. Já havia lido outras vezes, mas a palavra de Deus, ela sempre se renova, né? Então, quando eu li novamente, o Senhor trouxe coisas novas ao meu coração, coisas, inclusive, que Ele já estava ministrando ao meu coração há algum tempo, e aqui parece que a coisa ficou ainda mais evidente, ficou mais clara para mim, ficou mais, saltou aos meus olhos, né? Depois que eu me tornei avó, a minha preocupação tem sido ainda maior com a posteridade, né? Quando a gente tem filho, a gente pensa, quando os meus filhos crescerem e quando eles fizerem as suas escolhas. E agora tem neto. Então, quando o meu neto crescer, quando ele fizer as suas escolhas, qual o caminho que ele vai seguir? E eu tenho ministrado sobre a vida do Noah, o meu neto, né? Meu primeiro neto, que completa 1 ano o mês que vem. Desde que ele ainda estava no ventre, né? Eu revelei lá a foto da ultrassom. Eu lembro que quando eu revelei a foto da ultrassom e perguntei para o rapaz, saiu o neném? Ele falou, o neném é esse... esse vultinho aqui. Eu falei, é esse aí mesmo, tá certinho. Aí eu trazia aqui, né, nos cultos para orarmos, as irmãs oravam em cima já da gestação e graças a Deus, apesar da dificuldade da Thaís, por ela ter uma enfermidade que crônica, o neném veio saudável, tá por aí já correndo, começou a andar com 10 meses. E glória a Deus por isso, né? O favor do Senhor nas nossas vidas e respondendo às nossas orações e gerando vida, né? E então a palavra que me veio quando eu li o livro de Ruth foi escolhas de hoje, legado para o amanhã. Escolhas de hoje, legado para amanhã. Quando nós pensamos em escolhas, né, muitas passagens bíblicas vêm na nossa mente, né? Muitas pessoas fizeram escolhas, se posicionaram, foram vasos usados por Deus, mas o livro de Ruth, né, ele conta uma história admirável, com um legado tremendo, extraordinário. E é esse o tema da mensagem, então. Mas, segundo o dicionário, o que seria legado? Legado é o que é transmitido, né? A outra que vem a seguir, aquilo que eu vou deixar para a posteridade. Isso é legado. O que eu vou deixar para os próximos que virão depois de mim? E o que nós estamos, então, deixando para a nossa posteridade, né? Às vezes, temos dificuldade até de cuidar do meio ambiente, não é? É ou não é, irmão? Sou eu que às vezes penso isso?
Às vezes a gente tem dificuldade até de cuidar do meio ambiente. Crente, então, nem se fala, porque crente pensa, nós vamos para o céu, a terra vai queimar tudo. Então, deixa esse negócio aí. Mas isso não é de Deus, não, né? Isso não é de Deus. Nós temos aí a missão de cuidarmos do meio ambiente. A terra foi dada aos nossos cuidados. Os animais, às vezes, cuidam melhor do que a gente, né? Então, mas é brincadeira, mas faz sentido, né? Que a gente precisa se preocupar com aquilo que a gente vai deixar para a posteridade, né? Então, inclui aí o meio ambiente, a terra, tudo que nela existe, né? Nós precisamos ter zelo pelas coisas. Mas também quando nós pensamos em legado, que nós vamos deixar, a gente deseja que os nossos filhos, os nossos netos sejam prósperos. É ou não é? Né? O pastor Fabiano fala muito sobre prosperidade, e ele diz que prosperidade vai muito além do que riqueza financeira, né? Prosperidade é um bem-estar, né? De todos os âmbitos da vida. Tem muita pessoa que é rica, tem muito dinheiro, mas não é próspero porque não tem paz interior, não conhece a Cristo, não é? A maior prosperidade que nós podemos ter é o Evangelho, é a fé que nós temos no nosso Deus, né? Firmada em Cristo. Então, às vezes nós temos dificuldade no dia a dia de pensarmos no legado que nós vamos deixar, porque nós nos focamos demais em resolver problemas. É ou não é? Problemas sempre vão existir. Você já viu que você resolve problema a sua vida inteira? Acaba um problema, você nem bem pagou aquela fatura, já vem outro problema, né? Em todos os sentidos, fatura financeira e problema na resolução mesmo da coisa. Acabou, já vem outra. E às vezes a gente está ali só resolvendo problema, pepino em cima de pepino, e a gente não pensa em legado. O que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, para a posteridade. Então, precisamos nos lembrar que não se trata só de sermos abençoados no hoje, de resolvermos os problemas de hoje, né? A gente vem na igreja, faz um propósito com o Senhor, resolve o problema, graças a Deus. E está resolvido e vamos para o próximo. Mas nós estamos fazendo escolhas hoje. Toda a nossa vida é pautada em escolhas. Nós somos resultado da nossa escolha. Todos nós que estamos aqui. Quem eu sou, quem você é resultado das suas escolhas. Ninguém pode fazer essas escolhas por você. Nem por mim. Ninguém pode fazer essas escolhas pela gente. Então, até tem um versículo, né, que diz, de que queixa-se o homem? Senão de seus próprios pecados. Ou seja, a gente se queixa às vezes de coisas que nós mesmos escolhemos. Nós mesmos semeamos. Estamos colhendo e às vezes a gente está se queixando daquilo que a gente mesmo semeou, das escolhas que a gente mesmo fez. Então nós precisamos entender que nós estamos fazendo escolhas hoje e isso vai trazer um resultado amanhã. Vai trazer um resultado depois. Não tem como. É a lei da semeadura. A gente semeia, a gente vai colher. Então a gente precisa prestar atenção no quê? Na semente. Que semente nós estamos semeando? Porque tudo depende do que nós estamos plantando hoje. Nós vamos colher, né? E quando se trata em eternidade, que legado espiritual nós estamos deixando para as próximas gerações? O que você individualmente, não pense no pastor, na igreja universal, no Brasil, pense em você. O que você está deixando para a próxima geração que vai vir? Os adolescentes, as crianças que estão chegando, o bebê que está nascendo, o que você está deixando, o que eu estou deixando para a próxima geração? E o livro de Ruth nos deixa, então, um exemplo de legado. E é tão forte, inclusive, né, que é contado para nós depois, de quantos anos, nem sei quantos anos, pastor, que aconteceu o episódio com Ruth e Noemi, e hoje a gente medita nele, e ele está ali com uma importância. Eu fiquei admirada quando eu vi que parece que dá uma pausa, né? Começa a falar dos juízes, pausa, livro de Ruth, 1 Samuel. É interessante como a Bíblia enfatiza que não é dentro do livro de Juízes, mas é um livro à parte, o livro de Ruth. Então, ela deixa uma história extraordinária. E a história começa contando que houve uma fome na terra, na época dos juízes. E então, Elimeleque, junto com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles vão para a terra de Moabe, fugindo então ali da fome que estava em Judá, onde eles moravam. E diz a palavra de Deus que passado algum tempo, Elimeleque morre. E Noemi fica viúva.
E então os seus 2 filhos se casam, né, com Orfa e com Ruth, as 2 noras de Noemi. Mas diz a palavra de Deus que os 2 filhos de Noemi também morrem. Meu Deus, que tristeza, né? Então Noemi se vê o quê? Viúva e com 2 noras também viúvas. E ela já tinha uma certa idade, não podia mais dar filhos, né? Era um cenário bem difícil, né? Ficar de luto por uma pessoa já não é nada fácil. Agora imagine o esposo e os seus 2 únicos filhos. Terrível a situação de Noemi, não é? Não é à toa que ela chega lá em Judá falando, não me chame de Noemi, me chame de Mara, que significa amarga, porque o Senhor não me poupou tristezas, angústia, né? Mas, enfim, quando a situação ali já não estava nada fácil, a Noemi ela ficou sabendo que a terra dela havia acabado a fome lá em Judá. E ela decide voltar para a sua terra. E ela fala então para as suas noras, né? Ela está lá em Ruth 1, 8 e 9. Voltem para suas mães, voltem para a sua terra. Ruth, órfã também, volte para a sua terra, porque eu já sou idosa, não posso dar mais filhos para vocês. E ainda que eu tivesse um filho, seria impossível vocês esperarem ele crescer para poder se casar com ele. Então, vão para a casa de vocês e eu espero que o Senhor seja bondoso, misericordioso com vocês, assim como vocês foram fiéis aos meus filhos, que Ele dê maridos para vocês que possam cuidar bem de vocês. E diz a palavra de Deus, e eu fico encantada com isso aqui, no verso 9, que as noras, né, a Noemi ali dá beijo nas noras, e as noras começam a chorar em voz alta. Chorar porque estava se despedindo da sogra. Não parece assim um pouco controverso do que a gente anda ouvindo por aí nos nossos dias? Não é? Então as 2 começam a chorar alto. E aí a Noemi fala, não, vocês precisam ir. Novamente elas abrem um berredo, começam a chorar. E aí a órfã dá um beijo em Noemi, se despede e vai embora. Volta para Moabe. Mas Ruth não. Ruth, ela é decidida em suas escolhas. E então ela libera a palavra que nós lemos como introdução aqui da mensagem. Não insista para que eu te deixe. Não vou voltar atrás. E quando Noemi então vê que a Ruth era decidida, né, que ela não ia voltar, ela então segue, as 2 vão para Judá. E o nosso legado, amados, é resultado das nossas escolhas. O que irá nos acontecer e até o que deixaremos para as próximas gerações será resultado do que eu escolho hoje. Quais têm sido as nossas escolhas hoje? A gente precisa refletir que ninguém vai fazer essas escolhas por nós. E nós não poderemos nos queixar ali na frente do que deixou de acontecer ou do que nos aconteceu por causa do que falaram, do que influenciaram. Não. Como diz o ditado por aí, cada cabeça é seu guia. Né? Você faz as suas escolhas, inclusive a salvação, ela é individual. Então, reflita em quais escolhas nós temos feitos no presente, né? Há uma infinidade de possibilidades. E nós não podemos nos permitir, amados, vivermos só conforme o nosso desejo, conforme o que nós queremos, conforme a nossa carne dita as regras. Porque a nossa emoção, a nossa alma, ela vai saltar mesmo. Ela vai gritar mesmo. Nós devemos suplantar a nossa alma, as nossas emoções, para ouvirmos o quê? A voz do Espírito Santo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e pedimos para o Senhor que Ele suplante do nosso coração todo o desejo que não provém dEle. Nós precisamos orar pedindo que o Senhor nos aprume, como diz, né, o profeta Amós, nos aprume, Senhor, segundo a Tua vontade. A nossa vida está de acordo, alinhada aos propósitos de Deus, porque é assim que o nosso coração estará realizado. Né? Fazemos igual o salmista, no Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno.
É essa a oração que devemos fazer. Então, que façamos escolhas que agradem ao Senhor. Por mais que Noemi tente, então, convencer Ruth de que era melhor ela voltar, era melhor para as duas que ela voltasse, Ruth declara esse verso tão maravilhoso. E eu fico abismada pensando, que sogra é essa? Né? Que sogra é essa que as duas noras choram querendo ir com ela? E como será que a gente tem tratado os nossos parentes, os nossos familiares? Será que eles gostam de estar perto de nós? Ou tipo, mixe, lá vem, né? Como será que tem sido a nossa reputação entre os parentes? Porque, às vezes, amigo é até fácil, a gente se dá bem com amigo, né? Mas parente, familiar, né? É mais difícil. E aqui Noemi nos dá um exemplo de como tratar as pessoas que nos cercam. Inclusive, são as suas noras, né? E como as noras tratarem a sua sogra. Porque Ruth cuidou da sua sogra, a gente vai ver. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 7, vai dizer, se alguém não cuida dos seus parentes, negou a fé e é pior do que o descrente. É forte isso, não é? 1 Timóteo capítulo 5, verso 7. Então, a gente precisa cuidar sim da nossa família. E Ruth escolhe cuidar da sua sogra. E isso vai agradar o coração de Deus. Quando Noemi e Ruth chegam em Belém, diz a Bíblia lá no verso 22 do capítulo 1, diz que era o início da colheita de cevada. Então, pensa em duas mulheres viúvas sem recursos para a sobrevivência, né? Difícil o cenário, e Ruth se propõe então a ir catar espigas atrás dos ceifeiros, né, para elas poderem ter ali a sobrevivência, ou terem o que comer. E o verso 3 do capítulo 2 vai dizer que ela ocasionalmente, ela vai colher justamente na plantação de Boaz, que era do mesmo clã de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Ocasionalmente, irmãos, até o que é ocasional, obra do acaso, é Deus que rege. É Deus regendo o acaso, não é, pastor? Então, quando Boaz, ele vê ali Ruth, que era diferente, ele não a conhecia, ele pergunta ao capataz quem era aquela moça. E ele diz, essa é a moabita, que veio junto com Noemi, a sua sogra. Ela foi esposa do seu filho, mas ele faleceu. E Boaz vai falar com Ruth, dizendo que era para ela catar as espigas à vontade, que ele ia falar até para os ceifeiros deixarem um pouco mais de espigas para ela poder catar ali e sobreviver, ela e a sua sogra. E aí a Ruth pergunta, mas o que eu fiz para você me tratar com tanta bondade, sendo que eu sou uma estrangeira, você mal me conhece, como que eu tenho o teu favor? Olha a resposta de Boaz. No capítulo 2, verso 11 diz, Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas águas você veio buscar refúgio. Que coisa linda! Sabe o que eu fico impressionada? Que as escolhas de Ruth trouxeram este resultado. Não foi porque a Bíblia não fala que Ruth era linda. E assim, no cenário que ela estava ali catando espiga, ela devia estar descabelada, suada, suja, mal vestida, né? Então não foi isso que atraiu o olhar de Boaz. O que atraiu o olhar de Boaz foi o testemunho da Ruth. Foi o que as pessoas estavam falando sobre ela. E é por isso que Boaz foi gentil com ela. Foi porque ele ouviu a respeito dela. O que será que ando falando ao nosso respeito, né? E a Ruth segue ali fazendo o seu trabalho, ela fica focada em juntar as espigas, depois ela vai lá, debulha, e eu fui atrás para ver quanto que ela tinha conseguido, né, que diz que era uma arroba de cevada, isto é 12 quilos aproximadamente. 12 quilos é bem pesadinho, né? E aí a Bíblia vai continuar falando que ela volta, ela carrega essa carga e volta até o povoado aonde ela estava morando com Noemi. Né? Carrega aquilo ali nas costas, e eu estou para dizer que isso não é coisa para qualquer moça, não. Precisa o quê? Esforço. As nossas escolhas precisam de esforço.
A gente precisa se esforçar. Então, às vezes a gente olha para alguém e não faz ideia do que a pessoa passou para chegar onde chegou. E a gente olha e às vezes até subestima, né? Fala, nossa, mas também com a família que ela tem, mas também com os filhos que ela tem, com o marido, com a vida que ela tem, desse jeito é fácil. Até eu. Mas só Deus sabe a história da pessoa para chegar até ali. Só Deus sabe as escolhas que a pessoa precisou fazer, o que ela precisou abdicar para chegar até ali. Ruth abdicou ela poder ter um casamento lá com um moabita e ter uma vida fácil. Ela vai cuidar de uma senhora idosa que não tinha mais filho para dar para ela casar e ainda tem que ir catar espiga numa plantação. Catar espiga não é comprar espigas, irmãos, é catar o que sobrava. É como se você fosse na feira e fosse catar ali o que já não era mais comprado. Então foi isso que Ruth foi fazer, foi isso que ela se sujeitou a fazer. Então não pense que as coisas serão fáceis nas nossas escolhas. Não pense que você escolher e ser determinada com foco naquilo que você quer para a sua vida e para a sua família não vai te custar. Vai te custar sim, mas em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que nós fazemos colocando o Senhor na frente, por amor a Ele, dá certo. Não é em vão. Não é em vão. Então a Bíblia não fala qual foi a distância, né, que Ruth teve que caminhar da plantação de Boaz até o povoado onde elas moravam. Mas eu sei que ela foi esforçada. Quanto nós temos nos esforçado para as nossas escolhas acontecerem? Para permanecermos firmes nas nossas escolhas, né? Quem sabe você está em dúvida sobre algo que está requerendo um esforço maior de você. Um esforço, empenho e até mesmo algo que custe tempo, né? Agora eu vou te falar uma coisa, 5 anos vai passar. Nós vamos chegar lá, quem sabe se Jesus não voltar até lá ou se Ele não nos levar, né? Se Ele levar, nós estaremos na glória, glória a Deus. Mas se a gente estiver aqui, 5 anos vai passar, então nós vamos chegar em 2028. E aí você vai poder estar lá atingindo os seus objetivos, atingir o meu objetivo, conseguir, escolhi lá atrás, há 5 anos atrás e agora alcancei, ou você vai chegar na mesma. Você decide hoje aquilo que você vai ter como resultado daqui a algum tempo. Então, vai passar, só que você vai poder estar com o seu objetivo concluído ou não. A escolha é sua e a escolha se faz hoje. Noemi então diz para Ruth, que homem é esse, né, que deixou você catar as espigas, ainda diz para os ceifeiros e deixando mais espiga, e a Ruth fala assim, o nome dele é Boaz. Noemi já lembrou, Boaz, ele pode ser o nosso resgatador. O que é resgatador? Seria o responsável por garantir os direitos de subsistência, descendência e propriedade em Israel. Então, Boaz poderia ser o resgatador delas, porque ele era do mesmo clã de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. E Noemi aconselha a Ruth a ficar colhendo ali as espigas nas plantações de Boaz. Ela corria um risco de ser molestada em outra plantação, então que ela ficasse ali mesmo, né? E será que Ruth ouviu os conselhos dela? A palavra vai dizer que sim. No capítulo 3 e o verso 5... quando Noemi dá todo um conselho ali sobre o que Ruth precisaria fazer, o versículo 5 diz que Ruth respondeu, farei tudo o que você está me dizendo. Muitas coisas nós perdemos na nossa vida por nós acharmos que somos donos da razão. Do nosso próprio nariz, a gente decide o que faz, o que deixa de fazer. Ninguém dá palpite na nossa vida, a gente não precisa de aconselhamento pastoral. Nós não precisamos de ninguém, a gente sabe o que está fazendo, né? Só que Provérbios 15, 22 diz, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. E é claro, né, amados, conselheiros que temam a Deus, que tenham conselhos que vão de acordo com a palavra de Deus, né? E foi isso que Ruth fez. Ela ouviu os conselhos de Noemi, a sua sogra, faz tudo o que a Noemi fala e ela achou graça diante dos olhos de Boaz. Boaz recebe ela com gentileza e também se alegra, né, pela possibilidade de ser o resgatador dela.
A palavra vai dizer que Boaz disse para ela que o ato dela de bondade em querer que ele a resgate foi ainda melhor do que o primeiro ato, que seria cuidar da sua sogra. Por quê? Porque Boaz já era idoso. Ele falou, você poderia ter ido buscar um resgatador que fosse alguém mais jovem, mais rico ou até mesmo mais pobre do que eu. Mas você veio até mim, então, obrigado por isso. E eu vou fazer de tudo para conseguir ficar com você. Pode ficar sossegada. E por que Boaz fala isso? Capítulo 3, verso 11 vai dizer que ele afirma para Ruth: todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Aleluia. Não foi por causa da beleza, não foi pelo que a Ruth tinha, foi pelo seu testemunho. As escolhas no processo dão testemunho de quem nós somos. Quando nós estamos no processo. Porque quando está tudo bem é mais fácil, é ou não é, amados? Está tudo bem? Ah, é assim, né? Agora vamos adorar, vamos glorificar. Mas quando a gente está passando por um processo, por uma dificuldade, que a gente precisa fazer escolhas, é aí que o nosso testemunho está sendo construído. Foi assim com Ruth. No momento que ela estava cuidando da sogra, viúva, idosa, é que as pessoas começaram a comentar: olha esta jovem moabita, como ela cuida da sua sogra, como ela carrega 12 quilos de grãos nas costas para sustentar ela e a sogra viúva. Que mulher esforçada, ela não é preguiçosa, ela é uma mulher amorosa, ela é uma mulher cuidadosa. Foi isso que falaram para Boaz, e foi o testemunho de Ruth que fez com que Boaz se interessasse pela Ruth. Então, quando ela pediu o favor dele ser o resgatador, ele ficou satisfeito com o pedido de Ruth. E apesar de todo o contexto, que é desafiador, Ruth dá um excelente testemunho. Então, todos estão nos observando, todos sabem quem nós somos. Se você está passando por um processo, ou alguém está passando por um processo na sua família, aconselhe a continuar firme e fiel ao Senhor, porque o processo vai passar. É só um processo, acaba, chega ao fim, não tem processo que dure para sempre. E o processo de Ruth também acabou, aleluia. Então, ela havia escolhido ser uma mulher virtuosa, e é dessa forma que ela foi conhecida, né? E ela só recebe elogios de Boaz, né? Às vezes nós queremos fugir do processo por ser doloroso, mas ele é necessário, porque é ele que vai nos dar o testemunho. De outra forma, nós não temos testemunho para contar. Testemunho de quê? Sendo que a gente não passou pelo processo. Pulamos o processo. Cada vez que vem uma dificuldade, a gente quer pular atalho, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente quer resolver da forma mais rápida e menos dolorosa possível. E Deus está falando: eu quero forjar o seu caráter. Se você pula esse processo, eu vou te dar outro, porque você é meu, você é minha, e eu estou trabalhando em você, forjando o caráter do meu filho. É necessário passarmos pelo processo. Então, Boaz falou: pode ficar sossegada que eu vou fazer o possível para tentar resgatá-la. E o capítulo 10, verso 1, ele vai dizer que no momento que Boaz foi falar com um outro rapaz que tinha um direito antes dele de ser o resgatador de Ruth, quando ele senta na porta da cidade, lá vem o rapaz. É ele que vai passando por ali, e aí Boaz chama 10 pessoas para ficarem como testemunhas ali, e chama o rapaz e fala assim: olha só, a Noemi, ela quer vender as propriedades dela, e você tem o direito antes de mim, você quer comprar as propriedades? Falou: não, eu compro. Ele falou: só que tem o seguinte, quem comprar as propriedades de Noemi vai ter que ficar como resgatador dela e da sua nora viúva, dando sequência aí a sua posteridade. Ele falou: nesse caso, resgate você então. E naquela época, né, o acordo era firmado tirando a sandália. Então o rapaz tira a sandália, dá para Boaz, e ali publicamente ele se torna o resgatador de Ruth e de Noemi, né? Ele se casa então com a Ruth. Mas não era apenas a Ruth ser abençoada se casando com Boaz. Sua escolha deixou um legado, né? Boaz se casa e ela é engravida, depois de ter perdido 2 maridos.
Pensa. Agora, ela dá um menino para Noemi segurar. Irmãos, é muito bom segurar um netinho no colo. É muito bom, enche a gente de alegria. Eu fico pensando Noemi, né? Os 2 filhos faleceram, ela pensou, jamais vou ter alguém, um herdeiro para segurar nos meus braços. Mas aquilo que era impossível para os homens, Deus age e faz o impossível acontecer, aleluia. E então, Ruth engravida de Boaz e dá a Noemi um filho, né? Um herdeiro, um netinho ali para ela segurar nos seus braços, né? E o capítulo 4, verso 11 diz, os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram, somos testemunhas, que o Senhor faça com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia. Quem foi Raquel e Lia, né? Foram as esposas de Jacó, que deram para ele 12 filhos, que foram as tribos de Israel, né? Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. Que coisa linda, né? Então, essa foi a bênção que eles deram para ele, os líderes ali, as testemunhas. E no verso 12 diz, que os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Que Tamar deu a Judá. Vocês lembram da história de Tamar e Judá? Judá, né, ele deu 2 filhos para que Tamar se casasse. E esses 2 também morreram, assim como aconteceu com os filhos de Noemi. Morreram. Só que Judá falou, ó, eu tenho um filho mais novo e quando ele crescer, você vai se casar com ele. Tá bom, Tamar? Ok, tá bom. Só que ele esqueceu da promessa que ele tinha feito. Mas Tamar não esqueceu e deu um jeitinho de dar a cobrada ali, né? Cobrou aquilo que Judá tinha prometido e ela então engravida do próprio Judá. Engravida de Judá e diz a palavra de Deus que ela tem gêmeos. E o seu primeiro filho foi Pérez. E quem foi Pérez? Que aqui eles falam que a sua família seja como a de Pérez, que Tamar, o filho que Tamar deu a Judá. Quem foi Pérez, né? Que legado Pérez deixa? 1 Crônicas, capítulo 27, verso 2 e 3, quando está falando ali sobre as autoridades do rei Davi, do reinado de Davi, ele fala que, no versículo 2, encarregado da primeira divisão de 24.000 homens, para o primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabidiel. Ele era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais para o primeiro mês. Oficiais do exército para o primeiro mês. Então, Pérez, ele deixou um legado de guerreiros. Sua posteridade foi de oficiais do exército real. Eram homens valentes, corajosos. Homens destacados ali no exército de Davi. E não se tratava apenas de Noemi e Ruth serem abençoadas ou dos problemas delas acabarem como a gente quer, né? Ai, que os problemas acabem, que termine logo isso. Não era só isso. Se tratava de um legado. Um legado deixado a partir de o resultado das escolhas e o posicionamento em Deus que Ruth fez. Né? No verso 15 do capítulo 4, diz que Ruth foi para Noemi melhor do que 7 filhos. A vizinhança celebrou o seu nome e disse, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Esse foi pai de quem? Pai de Jessé. Quem foi Jessé? Pai de Davi. Quem foi Davi? A palavra de Deus diz, da raiz de Jessé nascerá o Salvador do mundo, o filho de Davi. Eu acredito, amados, que quando Ruth disse, o teu Deus será o meu Deus, ela não fazia ideia do que viria a partir daquela palavra, daquela escolha. Aleluia! Que escolhas nós estamos fazendo, amados? Quais as escolhas que estão sendo prioridades na nossa vida? Às vezes nós estamos correndo atrás de dinheiro, estamos correndo atrás de trabalho, estamos correndo atrás de tantas coisas, como eu falei, resolvendo problemas. Quando Deus quer que nós deixemos um legado para a nossa posteridade. Quando se trata de nós deixarmos algo espiritual,
não é só coisa material, financeira, ou até mesmo natural, humana. Se trata de algo que foge do nosso entendimento, da nossa compreensão. Então, a gente vai ler os últimos versículos do capítulo 4 de Ruth. O último capítulo de Ruth. E vai dizer, esta é a história da descendência de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. E Davi gerou o Salvador do mundo. Foi da descendência dele que veio o Salvador do mundo. As nossas escolhas de hoje trarão resultados para nós amanhã, para os nossos filhos, para a nossa posteridade. Que história vão contar a nosso respeito? O que vão falar a respeito da nossa casa, da nossa família? Amados, vamos nos colocar em pé? Eu acho muito interessante que a história toda, né? E a escolha de Ruth foi tão impactante que o livro tem o seu nome. Poderia ou não poderia ser o livro de Noemi? Ou o livro de Boaz? Poderia. Mas foi o livro de Ruth, a moabita, a estrangeira. Não importa a tua situação. Não importa qual é o seu passado, qual é a sua história. O que importa são as tuas escolhas hoje. O Senhor está querendo te dar um legado espiritual para você deixar para a sua posteridade. O Senhor declara hoje que Ele quer quebrar toda a história que foi aversiva, que foi de maldição, que foi de algo ruim espiritual do reino das trevas. Hoje Ele quer pôr por terra, mas você precisa fazer a escolha certa. Você tem pedido pela sua casa, você tem pedido pelos seus filhos, pelos seus netos, mas saiba que isso depende da escolha que você fizer hoje. A vida de Ruth foi mudada, a história de Ruth foi mudada a partir da sua escolha, do seu posicionamento. E isso não parou só nela, isso deu sequência para aqueles que viriam depois dela. Ela deixou um legado para a sua posteridade. Amados, é muito sério. O que nós vemos por aí são progressistas, né? Igrejas que querem, ao invés de combater, estão afirmando que sim, a Bíblia precisa ser reescrita. Que sim, as coisas não são como antes. Que sim, a gente precisa ser feliz. Amados, quem fala em ser feliz, em buscar felicidade nesta terra, é quem não tem Cristo. Porque o Evangelho é renúncia o tempo todo. A palavra é renúncia o tempo todo. E o próprio Jesus, ele vai dizer em Mateus capítulo 16, verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. O que nós estamos vivendo aqui no Ocidente é muito diferente do que eu li num livro do Homem do Céu sobre o Evangelho na China comunista. Eles não têm bens, eles não têm outra coisa para se preocupar senão a salvação, o legado espiritual que eles estão deixando. E às vezes a gente, por tão pouco, a gente nega a fé. Porque houve uma contrariedade, porque a gente não foi atendido do jeito que a gente queria, a gente acha que é melhor voltar atrás. Este homem, ele passou pela morte várias vezes. Ele ficou preso várias vezes. Ele foi ter sossego e viver com a sua família quando seus filhos já estavam jovens. E ele disse: valeu a pena. Valeu a pena porque os meus filhos conhecem ao Senhor, porque eu defendi o Evangelho, porque as prisões aonde eu passei, eu falei do amor de Cristo. E nós, o que estamos deixando?
Às vezes nem a Bíblia a gente conhece. Como que a gente vai poder deixar um legado para a posteridade se a gente não sabe o que está na Bíblia ou não? Se chegarem e pregarem uma heresia, a gente é capaz de acreditar, de achar que é esse o caminho, que é isso mesmo. O importante é ser feliz. Isso vai contra os princípios bíblicos. O importante não é ser feliz nesta terra, porque nós aguardamos novos céus e nova terra. O nosso legado não se limita a coisas desta terra. O nosso legado deve ser focado na eternidade. Novos céus, nova terra. Nós vivemos para sempre com o Senhor. Tudo está indicando que Jesus Cristo não tarda a sua promessa, Ele voltará. Os sinais estão aí, estão claros, indicando Cristo está às portas. E nós estamos tão preocupados em resolver problemas, em coisas tão pequenas, quando nós devíamos estar focados em deixarmos um legado espiritual para a posteridade. Nós devíamos estar preocupados. Que igreja? Eles contarão amanhã. O que eles contarão a respeito dos cultos que fizemos ao nosso Deus, das escolhas que fizemos? O que a nossa posteridade vai falar a respeito do nosso posicionamento, das escolhas que nós temos feito? Isso resultará em algo amanhã, mas depende do que nós fazemos hoje, com o nosso tempo, com a nossa vida, com a escolha em cada minuto da nossa história. Então, amados, eu gostaria de orar com você. Eu me incluo nesta oração, eu quero melhorar nisso. Eu não quero que seja apenas uma religião. Eu não quero viver por religiosidade. Eu quero viver defendendo o Evangelho, defendendo a palavra, pregando contra o pecado e mostrando para os meus filhos, meus netos e todos aqueles que o Senhor colocar ao meu redor, de que aqui é passageiro. Não se foque em querer ser feliz nesta terra. Se foque em negar-se a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e seguir a Cristo, e deixe isso como um legado para a sua posteridade. Salmo 119:11 diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Nós devemos guardar a palavra no coração e pregarmos isso, pregarmos para os nossos filhos, pregarmos para as pessoas ao nosso redor e pregarmos a verdade, um legado firmado na verdade, porque nós não sabemos o que vão fazer com a Bíblia. A gente não sabe como isso vai resultar, mas nós sabemos que nós temos ela guardada em nosso coração e nós deixaremos a verdade como um legado espiritual para a posteridade. Amém? Você quer se unir comigo nesta oração? Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós queremos fazer boas escolhas. Nós queremos deixar este legado precioso, este legado valioso, este legado que não tem preço que pague. Já foi pago, aliás, é um preço do sangue de Jesus ali na cruz. E que nós possamos fazer isso. Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrindo nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Senhor Jesus, nós queremos te adorar pela tua palavra.
Obrigado, Senhor, pela vida da Ruth. Obrigado, Senhor, pelas escolhas que ela fez. E obrigado por este livro estar aqui na tua palavra e nos incentivar a fazermos escolhas certas, escolhas que te louvem, que te agradem, escolhas, Senhor, para deixarmos um legado para a nossa posteridade, que glorifique o teu nome, que aponte para ti, e não baseados em nossas paixões carnais, e não baseados em nossos próprios desejos, mas, Senhor, cumprindo a tua palavra que diz: negue-se a si mesmo. E nós sabemos que negando a nós mesmos nós só ganharemos, Senhor, porque aquele que quiser salvar a sua vida perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, então sim, este terá achado o valor real da vida, o sentido real da vida, a verdadeira salvação. Senhor, nos ajuda a vivermos isto, que possamos nos alimentar da tua palavra, não apenas para nossa edificação, mas também para transportarmos para nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para todos aqueles que o Senhor colocar próximos de nós, para que nós construamos um legado firmado na verdade, Senhor. Tira de nós, Senhor querido, tudo aquilo que está embaçando a nossa visão, tudo aquilo que está atrapalhando, Senhor querido, de fazermos escolhas que glorifiquem a Ti. Nos ajuda, Senhor, a irmos além de resolução de problemas diários. Ajuda-nos, Senhor, a nos focarmos no Teu reino e no que isso redunda, a eternidade, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai, para estarmos focados na eternidade. É isso que eu te peço para cada um de nós que estamos aqui. Faz isso pelo Teu poder, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Tudo que Jesus conquistou na cruz.